Meu nome é Bruno Falsi, estamos aqui em Lisboa, na Casa do Brasil, com a deputada estadual Renata Souza, que é jornalista, feminista negra e militante de direitos humanos. Foi eleita deputada pelo PSOL em 2018 e é presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Boa tarde. Boa tarde, agradeço demais aos jornalistas livres, sempre na linha de frente aí de debates tão necessários. Obrigado. Você trabalhou como chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada pelas milícias. Sim. Você poderia nos dizer um pouco como foi essa atuação como chefe de gabinete e o que você fazia no gabinete da Marielle Franco como trabalho? Bom, foi uma atuação que já vem de longa data, né? Eu e Marielle crescemos juntas na Maré, fizemos ali toda uma articulação, um ativismo em defesa dos direitos humanos da população negra, dessa juventude negra hoje que morre. E nós começamos a trabalhar juntas há 12 anos atrás, né, com a Comissão de Direitos Humanos, inclusive presidida pelo então deputado Marcelo Freixo. E ali a gente conseguiu construir uma metodologia de trabalho, que foi esse atendimento às pessoas que têm os seus direitos violados, e nessa construção também do que seria esse papel de mulher na política. E quando decidimos pela candidatura de Marielle Franco, foi muito essencial estar juntas, né? Porque a gente, por exemplo, não éramos nem filiadas ao PSOL e já fazíamos ali um debate da importância de pessoas da favela, da periferia, estarem no partido e incidindo sobre ele. E depois a gente fez também algo muito interessante, que foi discutir quanto que essas mulheres negras, poderiam estar nesse lugar da linha de frente da política. Então optamos pela candidatura da Marielle Franco. Eu coordenei a campanha dela, pensando em estratégias de comunicação, que é essa minha área, na verdade. E quando elegemos Marielle, ela me convidou para ser chefe de gabinete. Uma chefia de gabinete diferente das outras, porque a gente fez um mandato muito participativo, e isso também tem a ver com a relação de como as mulheres nesse espaço de poder também agem diferente. Então foi uma chefia de gabinete muito compartilhada necessariamente, mas óbvio, né? Ali tinha uma responsabilidade muito fundamentada naquilo que a gente queria de discussão de mulheres negras e juventude de periferia e favela. Então o meu trabalho ali era basicamente coordenar essa área de juventude e favela, que foi essencial ali no mandato da Marielle Franco. Enfim, houve o assassinato da Marielle, né? Se prenderam os sicários, mas não se apurou ainda e não se sabe ainda os mandantes do crime, quem foram os mandantes, apesar de fortes indícios apontarem uma ligação, inclusive, com o clã Bolsonaro, com a presidência da República hoje. O que você tem a dizer sobre isso, sobre as investigações do assassinato de Marielle? Primeiro, já é estranho que haja uma investigação da investigação. Isso quer dizer que em algum momento alguém foi protegido, e protegido de uma forma por dentro daqueles que deveriam ali nos fornecer as informações exatas para chegar ao mandante do crime, né? Eu tenho falado e tenho trabalhado com o conceito de feminicídio político, porque aquilo que não se denomina não existe, né? Principalmente na área do direito. Então, reconhecer que não se trata somente, né, de um crime de feminicídio, de ódio, né, de misoginia, esse ódio desse corpo matável que representa a Marielle. Afinal de contas, quem é a população que mais morre no Brasil? É a população negra, é a população pobre, LGBT, né? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo, e também é essa mulher da periferia, ou seja, um corpo matável, porque quando você vai ver o número do feminicídio, é muito elucidativo nesse sentido. Aumentou nos últimos 10 anos em 15% o assassinato de mulheres negras, enquanto decresceu em 8% o número de mulheres brancas assassinadas no Brasil. Ou seja, a Marielle é esse corpo matável que na política ficou
ainda então vulnerável. Por isso, e é importante continuar exercendo uma pressão para sabermos quem mandou matar a Marielle, porque um feminicídio político, ele é muito fundamentado a partir dessas mulheres que estão na linha de frente da política, né? Quando a gente olha casos como Irmã Dorothy, como Patrícia Scioli, não necessariamente a política institucional, mas a política enquanto fazer diário e reivindicações de um outro modo de vida que inclua mais do que exclua, né? Porque, claro, a política nem sempre vai ser para trabalhar contra as desigualdades sociais, enfim. A gente está vendo no Brasil gente trabalhando para acirrar as desigualdades sociais. Enfim, esse é um crime que tem a ver com o Estado Democrático de Direito. Então, enquanto não soubermos quem mandou matar a Marielle Franco, o Estado Democrático de Direito está em risco. E nesse momento da política no Brasil, não vejo vontade de quem está no poder hoje apresentar quem mandou matar a Marielle. Quanto especialista em segurança pública, você fez um doutorado em segurança pública. O que você pode nos dizer sobre, inclusive isso tem ligação direta com o caso da Marielle, sobre a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Bom, a segurança pública no Brasil já é um desafio há algum tempo, e a gente tem números alarmantes, né? Em 2018, 65 mil pessoas foram mortas, e nesse dado é muito simbólico que a cada 10 pessoas assassinadas, 7 sejam negros, pobres, de moradores de periferia ou favela. Então, esse é um quadro que se acirra quando a gente olha a realidade do Rio de Janeiro, porque lá está colocada uma política pública de segurança que tem como principal instrumento uma lógica da guerra. Algo que é extremamente insano, porque ali a gente não tem uma disputa ideológica colocada. O que nós temos é uma lógica, guerra às drogas, sendo que as drogas a gente sabe que precisa ser tratada como uma questão de política de saúde e não de política de segurança. Afinal de contas, o que mata hoje, concretamente no Brasil, no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar, são os fuzis, são as armas e não as drogas. Ninguém morre de overdose hoje, concretamente no Brasil. Então, é muito gritante o que você tem. Então, não há uma política pública de prevenção que utilize-se da inteligência para que possa, na verdade, chegar a quem deve chegar. Por exemplo, quem são os grandes traficantes de armas no Brasil? Quem são? Um dos assassinos, né, de Marielle tinha lá um arsenal, eram 117 fuzis. E ele tem essa lógica de quem é que faz o tráfico de armas, mas você acaba não chegando nesse cara. Chegou através da investigação de Marielle Franco. Por quê? Foi uma apreensão histórica. Nunca na história do Brasil apreendeu-se tantos fuzis. Então eu acho que, no final das contas, é uma política pública de segurança que vai investir numa lógica de guerra, de um enfrentamento que prejudica sempre os mesmos. Os pobres, os negros, que estão na favela da periferia, onde o Estado olha como se fosse a grande mazela da sociedade e, portanto, é admissível, como diz o governador do estado do Rio de Janeiro, mirar e atirar na cabecinha e jogar um míssil. Você também atua na comunicação comunitária, né? E como tem sido essa atuação sua nas comunidades do Rio de Janeiro? Bom, na verdade, eu começo, inclusive meu ativismo, a partir da comunicação, pensando que discursos são esses que naturalizam um assassinato de jovens negros na favela de periferia. Então, trabalhei muito na questão da comunicação comunitária a partir desses novos discursos e novas narrativas que a gente precisava colocar na sociedade, que viesse de quem é da favela, de quem convive com essa realidade tão massacrante. Então, toda a minha atuação foi a partir daí. Hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Estou em outro lugar da minha atuação, mas eu fiz o meu mestrado, inclusive, falando
de como o papel de um jornal cidadão, um jornal comunitário na Maré, como esse jornal tem um papel pedagógico, ideológico dentro da Maré, e isso eu acho que ajuda a gente a entender o quanto que fazer comunicação ali naquela favela, no micro, também traz uma outra perspectiva para uma juventude que vive ali, né? E no doutorado, eu também pego essa área da comunicação e da cultura para imaginar o quanto que... para analisar com uma pesquisa concreta e acadêmica o impacto da militarização na vida dessa juventude. Então, uma das conclusões que eu tiro nesse meu estudo é exatamente que essa juventude que não morreu na ponta do fuzil está se organizando para criar a sua própria forma de sobreviver. Seja ela a partir da comunicação, que é a comunicação comunitária e alternativa, criando e dando visibilidade aos seus próprios discursos, a sua construção de narrativa enquanto moradores daqueles lugares, ou a partir da cultura, da ocupação cultural da rua, que é o espaço privilegiado dessa juventude negra que está morrendo. Eu conheço um trabalho na Maré, que são dos fotógrafos da Maré, um trabalho super interessante, que é pesquisado, inclusive. Minha mãe é professora de Sociologia da UF, e ela coordena o laboratório de movimentos sociais da UF, e ela tem essa pesquisa. Quem é sua mãe? A Marília Medeiros, ela é professora. E aí eu fiquei sabendo da Maré através desse trabalho, sempre acompanhei muito o trabalho dela. Eu acho super interessante, um trabalho muito forte dos meninos da Maré. Sim, é fundamental. Antes de eu entrar no jornal, inclusive, eu fui uma das alunas das primeiras turmas de fotógrafos da Maré, né? Então, lá com o Ripe, com a Adriana Medeiros, que foi quem depois levou à frente, ali no Observatório de Favelas, nessa construção da escola, né, do Imagens do Povo, que foi essencial. Tem uns ótimos fotógrafos, né? Ratão, Naldinho, Bira. Quantas vezes eu não empurrei a cadeira do Bira num dos morros que tem na Maré para que ele pudesse, né? O Bira é um cadeirante, um fotógrafo muito experiente, que fizemos a primeira turma juntos de fotografia. Então, assim, é algo que faz parte da minha vida e da minha construção enquanto sujeito político, né? Eu tenho dito muito isso e é o que me traz para a política hoje. Nós temos um lugar que é fundamental nessa sociedade de sujeitos políticos e não sujeito à política. Eu acho que isso é fundamental para a nossa relação com o nosso cotidiano e com a mudança que nós queremos para o mundo. Sim. A gente está terminando aqui a entrevista, mas eu gostaria que você, se pudesse, falasse um pouco sobre a atividade que vai ocorrer aqui mais tarde na Casa do Brasil, a Casa do Brasil de Lisboa, e também fazer as considerações finais que queiram. Então, aqui vamos fazer um papo, né, na verdade, sobre as perspectivas políticas do Brasil de hoje, né? Esse Brasil que tem uma polarização muito grande com relação a aqueles que defendem intransigentemente o direito à vida e aqueles que, na verdade, menosprezam a vida do outro porque não está colocado numa mesma classe social ou numa mesma lógica que se diz meritocrática, né? Isso é muito importante nós analisarmos. Então, aqui vai ser um debate sobre essa polarização. Quais são hoje, né, nesse país que mais mata, defensores e defensoras de direitos humanos, né? Marielle é uma vítima concreta dessa relação também com o Estado, que é muito perseguidor dessas pessoas, daqueles que defendem a vida de maneira muito intransigente. Então, hoje o debate aqui é basicamente sobre isso, quais são as perspectivas que temos também enquanto lutadores e lutadoras contra as desigualdades sociais, principalmente as de gênero, raça e classe. Então, o debate aqui na Casa do Brasil em Lisboa vai ser exatamente nesse sentido e é fundamental essa abertura de espaço porque hoje a nossa luta ela é internacional. A Marielle é uma figura
que virou um ícone da luta contra as desigualdades sociais e aonde a gente puder estar levando não só o nome da Marielle, mas também toda a luta que nós, mulheres negras da favela e da periferia, que está à frente, né, desses debates dentro de uma casa legislativa como a LERJ, né, historicamente racista, machista, LGBTfóbica, também precisa sobreviver. Então a nossa luta é internacional, está aqui na Casa do Brasil e Lisboa é fundamental. Já estive em Genebra, na ONU, falando sobre esse assunto, né, porque fiz um informe apresentando como a política pública de segurança ela está num caminho muito violador, que beira o genocídio dessa juventude preta, pobre, favelada. Estive também no parlamento francês e espanhol com deputados progressistas que estão preocupados inclusive com os jumbos do Brasil, e também agora em Portugal fazendo essa agenda mais não só institucional, como movimentos sociais, que para mim é fundamental, né? E movimentos também desse bloco de esquerda que tem hoje aqui em Portugal. Enfim, estou fazendo isso, né? E é importante que seja dito, com custos próprios, né? Não estou utilizando dinheiro do Estado para fazer isso, né? Isso é importante a gente também salientar, porque a gente tem que pensar numa nova política a partir do nosso próprio fazer. Então, é isso que vim fazer na Europa, e um grande abraço a todos que acompanham aí Jornalistas Livres, e obrigada por me ouvir mais uma vez. Obrigada, Renata, e gostaria de lhe dizer que para nós, dos Jornalistas Livres, achamos super importante uma representação da periferia na LERJ, como você havia dito, que sempre constou historicamente como uma representação de homens brancos das elites que reproduzem os seus privilégios ali dentro, né? E a Marielle é uma figura, como você falou, que chegou ali para incomodar, incomodou, e eles acharam que em algum momento poderiam silenciar com a morte, mas eles estão vendo agora que a luta é muito maior e que há várias Marielles presentes. Exatamente. E esse legado não é um legado de uma ou duas pessoas. O legado de Marielle é para que a humanidade não se desumanize. Então, quem pensa desta forma tem responsabilidade com a vida de todas as Marielles. Obrigado, Renata. Marielle presente. Marielle presente hoje e sempre.